inteligente, sagaz, mora no meu coração. Olá, família do sofá. Eu sou Liliane Fioriri E eu, Eliezer Bispo. e o nosso bate-papo de hoje é sobre empreendedorismo. Eliezer, hoje você está com 35 anos, mas começou a trabalhar muito jovem, com 7 anos, não é isso? Sim, comecei a trabalhar bem novinho, 7 anos de idade. E como é que foi sua infância? Conta pra gente um pouquinho aí. Então, a minha infância foi um pouco turbulenta, assim. Aconteceram muitas coisas na minha infância, né? E aí, pra gente falar um pouco da minha infância, eu preciso falar um pouco da base, né? Quando eu tinha um ano e pouco, um ano e alguns meses de vida, a gente perdeu o meu pai, né? E aí, lá em casa, nós éramos 6 crianças. Eu e mais 5 filhos. E aí, a minha mãe não teve estabilidade para cuidar de todos nós. E aí, a gente acabou indo todos para o orfanato. E aí, nós ficamos no orfanato, eu fiquei até os 6 anos de idade. Então, eu fiquei praticamente 5 anos no orfanato. Foram todos Todos. Exceto uma irmã minha, que ela é deficiente, que ela foi para Goiânia, num local específico para ela. para cuidados especiais. Exatamente. Aí na época alguns parentes queriam pegar a gente, mas queriam pegar separado, né? E aí o juiz, ele não permitiu, ele falou, não, pega todos ou nenhum, que não quero separar os irmãos. E aí nós ficamos todos no orfanato de Lusiânia, né? Que é de Lusiânia mesmo. E aí com 6 anos de idade a gente saímos, E né? você era o mais velho? Não. Não, Tá no meio. eu sou o caçula dos homens. Ah, Aí essa irmã minha é a mais nova, só que ela mora em Goiânia, até hoje. entendi. E aí você ficou lá até Fiquei lá até os 6 anos de e idade. depois? Depois fui morar com a minha mãe, né? E aí minha mãe então, teve um marido e aí trouxe a gente morar com ela novamente. Uhum. E aí a gente teve que trabalhar, porque a situação era muito difícil, né? Eu era o caçula. Eu tinha minha irmã, eu 7, 6, aí logo inteirei 7, tinha minha irmã de 8, outra irmã de 9, Era uma aí a escadinha. escadinha, aí tinha um irmão de 10 e tinha um irmão de 12. Aí fomos todos mundo morar lá na casa da minha mãe. E aí, a vida já não é fácil, né? Com um, dois filhos. Imagina 5 Sim. filhos. E aí mudou totalmente a vida da minha mãe, que morava ela e o meu padrasto, e do nada veio mais 5 crianças morar com ela. E aí a gente teve que trabalhar e eu comecei a trabalhar com Você 7 anos de começou com o idade. quê? Foi muito interessante porque o meu irmão de 10 anos, ele começou a juntar latinha e litro. E eu observei ele fazendo isso e falei para ele, eu quero fazer também. E aí questionaram, eu era muito novo, tava, não, eu vou juntar minhas latinhas, litro. Eu arrumei um cantinho no lote, saía na rua, juntava as latinhas, os litros e colocava tudo lá no cantinho e ia vendendo. Aí eu fiquei assim mais ou menos um ano e pouco, juntando latinha e litro na rua, após a escola. Entendi. Mas aí você já estava estudava e Sim, trabalhava. estudava e trabalhava. E aí como é que foi a evolução com relação a essa parte do trabalho? Da latinha, depois você passou a... Depois da latinha, eu vi que sempre acontece o seguinte na minha vida, eu vou vendo que a idade vai chegando e eu preciso evoluir, aquilo não cobre mais as minhas despesas. E aí eu comecei a vigiar carro. É o Hum, antigo Sulamar, aí eu ia lá e comecei a vigiar carro. E assim, Deus é tão bom que as pessoas sempre gostam muito de mim, né? E as pessoas já começavam a ir e tinha um monte de menino vigiando o carro e eles apontavam para mim, falavam, eu quero que você olhe o meu carro. Eu, beleza, você pode deixar. transmitia segurança, né? Isso, exatamente. E eu tava com de 8 para 9 anos de idade. E aí eu comecei a vigiar carro e começou a ter uma rentabilidade boa que eu conseguia ajudar em casa, comprar uma roupa, comprar alguma coisinha para mim, uma sandália, né? E eu comecei a ter minhas coisinhas. Você sempre teve espírito empreendedor, então, né? Sim, E nesse momento, assim, né, trabalhando na rua, tão novo ainda, foi muito desafiador? Você encontrou situações assim que hoje, né, como pai, você não gostaria que seus filhos passassem? sim, já me vi em várias situações bem complicadas. Nessa época que que eu vigiava carro, tinha muita questão de briga, sabe? Muita questão de confusão. Eu nunca gostei disso, porque eu sempre tive em mente, porque eu lidava com pessoas. Uhum, E a pessoa não vai querer que eu vigie o carro dele se está vendo eu brigando, saindo no rua, rolando no chão com as com outras. certeza. Isso não ia funcionar. Só que os outros meninos não tinham essa mentalidade.
E aí eles ficavam, né, chamando pra briga. Ah, esse carro é meu, esse carro não é seu não, agora é minha vez. Eu falei, meu filho, fica à vontade. Quer vigiar, pode vigiar, não tem problema nenhum. Só que a pessoa chegava, ela preferia que eu olhasse o carro. Uhum. Então, eu mantinha ali no meu local. E tinha muita questão de, se o cliente não deixar olhar o carro, arranhar, murchar o pneu. Eu nunca gostei dessas coisas, né? E Uhum. tinha esse impasse. Eles ficavam, ah, você tá querendo ser melhor, não sei o quê. Eu falei, não, só não vou arranhar o carro de ninguém, nem murchar o pneu de ninguém. Se quer que eu vigie, eu vigio. Se não quer, eu não vigio. Não tem problema. E nesse universo, assim, acontecia situações de drogas, algumas, né, situação mais desafiadora? Sim, aí já aconteceu na segunda etapa, né? Assim, vai para a terceira etapa, né? Que eu tava Aham. latinha, vigiava carro, aí vai para a terceira etapa, eu comecei a vender balinha, né? Hum. Esse vender balinha foi um grande trunfo na minha vida. Foi algo que abriu muito a minha visão e trouxe coisas extraordinárias para mim. Para você ver, né, que hoje, se a gente pega uma criança, é, obviamente, né, e fala disso, já é uma visão como se, né, não faz, não tem sentido, não, é claro que não pode uma criança trabalhar, mas você conseguiu enxergar nesse desafio que você viveu, que você foi, de certa forma, obrigado, né, a se Sim, colocar para sobreviver, para ter uma fonte de renda, uma grande oportunidade, né? E como exatamente. é que foi esse universo de vender balinha? Então, tinha um rapaz em frente ao Sulamar. A gente vigia no carro, que tanto de menino vigia no carro, e ele vendia balinha. E ele era muito distraído, sabe? Ele brincava com todo mundo, ele chegava assim nos carros, balinhas azar. Nunca vou esquecer dessa balinha. Vinha uma fitinha com 3 balinhas. E aí ele chegava nos carros e oferecia, quer comprar balinha? R$ 1 na época valia uma fortuna, né? Sim. E aí eram 10 fitinhas por R$ 1. Só que ele começava com 7. E eu ficava só observando. Nunca falei nada para ele, mas eu sempre olhava. Colocava 7 fitinhas na mão e você quer comprar balinha? Ah, eu não quero 8, não quero 9, não quero 10. Aí ele colocava aquele tanto de balinha dentro do carro do cliente, principalmente quando tinha criança. E eu via que ele vendia muito. Toda hora ele estava indo lá comprar mais balinha no Sulamar mesmo. Para vender. Comprava e jogava na caixinha de sapato e vendia. Depois comprava, eu falei, gente, isso aí dá mais dinheiro que vigiar carro. Você sempre foi observador, Eliezer? Sempre, sempre fui observador, sempre muito calado e falava na hora que realmente precisava, mas sempre observando tudo que estava acontecendo em volta. Uhum. E aí eu peguei e falei, olha, eu acho que vou começar a vender balinha. Só que a gente tem que ter a questão da ética e a questão do respeito, né? Ele já vendia balinha, eu não poderia do nada aparecer vendendo balinha e querer ser concorrente dele. Então Uhum. eu fui até ele. Falei, como é que eu faço para vender balinha? Eu quero vender balinha também. Aí eu te ajudo. Vai lá, pega uma caixa de sapato, compra um saquinho de balinha. Eu peguei o dinheiro de vigiar o carro, as moedinhas que eu tinha ganhado, comprei um saco de balinha, peguei uma caixinha de sapato, joguei dentro e fui vender. E aí eu via como ele oferecia e eu comecei a oferecer, mas do meu jeito, Sim. caçando uma nova estratégia. Eu vi os pontos positivos e negativos e falei, isso aqui não tá bom, então o que eu posso melhorar no meu momento de vender? E Uhum. aí eu comecei a fazer isso. Ele vendia muito ali na região daqueles comércios, né? Perto do Sulamar Sim. ali tinha muitos comércios. E eu falei, eu posso abranger mais isso aqui, porque aqui tem muita loja de balinha já. Então eu vou para um lugar que, lojas, mas que não vende tanta balinha. Para eles terem a opção de comprar só comigo. E foi nesse momento assim que te ofereceram situações que de repente não foram tão legais. Então, aí começa a situação, porque eu trabalhava ali perto do setor Mandu, e eu Sim. fui para o centro da cidade. E ali no centro da cidade, a Rua do Comércio, tinha muitos meninos também que engraxavam sapato, faziam um monte de coisa. E eles começaram a querer trocar balinha por droga, né? Então eu tenho aqui um pacotinho de droga, tal, vou trocar por balinha. Eu falei, não. E eu nem sabia o que era direito, nem entendia muito bem, mas era coisa de fumar. Infelizmente, meu padrasto fumava muito e ele bebia muito. E ele era muito agressivo dentro de casa. Então, eu fui criado num lar que eu via minha mãe sendo agredida, né, pelo meu padrasto, ele fumando, a gente passava muita fome, muita necessidade. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Então, na minha cabeça, o fumar podia levar a Já isso. te ativava gatilhos, né? Aí eu tinha medo, então, Existem situações, linhas terapêuticas que falam que quando a gente vive em determinados ambientes, a gente pode ser exatamente aquilo que nós estamos aprendendo, que estão nos ensinando, né, de forma direta e indireta,
ou sermos exatamente o avesso daquilo. Porque você olha e fala assim, Deus me livre disso, né? Então foi Exatamente. a escolha que você fez. Exatamente. Aí nesse momento eu tomei a decisão de não consumir, não utilizar e dei sequência com a minha vida, com o meu trabalho. Fantástico, sempre com essa visão empreendedora, né? Sim, E nisso você estava mais ou menos com quantos anos? nessa faixa etária, eu comecei a vender balinha, eu tinha 9 anos de idade. E eu vendi balinha até os meus mais ou menos 16 anos. E sempre Fiquei muito estudando, tempo, nunca abriu mão do estudo. sempre estudando, Porque sempre às depois vezes também das numa aulas. situações dessa, né, tão desafiadora em casa, você acaba abandonando o estudo para trabalhar, para tentar uma outra vida, você nunca abandonou os estudos, né? Nunca abandonei, porque eu sempre tive aquele pensamento de que o estudo poderia me dar a oportunidade de coisas maiores. Porque quanto mais eu estudava, mais eu conseguia ter uma visão melhor do mundo. E se eu tivesse uma compreensão do todo, eu conseguiria me inserir melhor, né, na sociedade e conquistar e realizar os meus sonhos. E aqui eu quero aproveitar para deixar uma deixa. Quando eu viajava carro, o meu maior sonho era que era muito na moda as pessoas saírem do carro com celular, carteira e a chave do carro na mão. Ah, Olha meu que coisa Deus. que parece ser tão boba, né? Mas um menino de 8 anos, 9 anos, era uma coisa, para mim, era uma coisa incrível. Então a Tipo uma cena galera de filme, né? era uma cena de filme. Então quando eu vi o cliente, era o meu cliente que ele sempre pedia para vigiar o carro Sim. dele, e aí ele descia do carro, vamos fazer muito isso, a carteira, celular e a chave. Tudo numa mão só. Eu olhava, gente, um dia ainda eu vou ter uma carteira, um celular e uma chave do carro. E hoje? Eu já tenho. Graças a Amém! Deus. Ai, que Graças a delícia! Deus, gente. E assim, eu lembro que eu te conheci e você não faz ideia, mas eu já sou sua fã há muito tempo. Porque eu te conheci, você vendia suco de laranja numa bicicleta adaptada e aquilo para mim era fantástico. Como você enxergou, né, essa oportunidade de trabalhar e também, né, de estar crescendo, de estar saindo ali da zona de conforto. E eu lembro que você tinha um apelido, né, que era barulho, não sei, Barulho. tipo, barulho tá chegando. E eu adorava, eu falei, então o suco tá chegando. E eu achava fantástico você já chegar com as laranjas descascadas, cortadas Exatamente. e já usar Já ali aquelas aquela. lá engenhoca, né, que meu primo fez, a gente já Sim. fazia o suco. Então, esse já foi o próximo passo, né? Eu tava já com 15, 16 anos vendendo balinha, e aí eu olhei assim, poxa, já tô grande, né? Eu cresci muito rápido, porque 20, 15, 16 anos, bem grandão. Eu já tô grande para vender balinha, então eu Passou a fase. preciso avançar. E aí meu primo vendia laranja, né? Descascada, laranja descascada na hora. E aí eu falei com ele e tal, a gente morava tudo na mesma casa. Com 13 anos eu precisei morar com a minha tia, né? E aí eu, morando com a minha tia, quando tava já com 15, 16 anos, eu falei pra ele, não, eu quero vender suco também, laranja descascada e suco. E aí ele montou um carrinho pra mim, né? Fui lá, comprei os materiais, Ah, ele então fez, você que pediu para vender suco. eu Você que não queria pedi. vender só laranja, que ele vendia só laranja. Ele vendia só laranja. E aí eu fiquei um tempo vendendo só laranja com ele. Aí ele inventou uma máquina de fazer suco, né? Olha só, Aí, família de empreendedores. exatamente. E aí quando ele inventou essa máquina, ele ficou no teste vendendo um bom tempo. Eu falei para ele, eu quero uma máquina também. Eu quero que dá bem mais lucro, né? Sempre a visão Sim. empreendedora. Então, em vez de eu vender 5 laranjas, eu vendo 3 sucos que gastam 15 laranjas ou mais e Uhum. tem um lucro muito maior, né? E aí ele fez a máquina para mim e eu comecei a vender o suco de laranja. E aí nesse exato momento aconteceu várias coisas na minha vida. Eu tive que tomar grandes decisões. Porque quando eu vendia balinha, eu trabalhava meio período e estudava o outro período. O Uhum. período da manhã eu estudava e à tarde eu vendia minhas balinhas. E aí, para vender o suco de laranja, eu percebi que meio período não era o suficiente. Eu precisava trabalhar o dia todo. E eu tive que começar ou parar de estudar ou estudar à noite. Eu optei por estudar à noite. Ufa. Eu optei por estudar à noite, porque eu nunca quis parar de estudar. Mas a renda não estava sendo suficiente, né? A gente vai crescendo, a gente vai querer conquistar mais coisas, Sim. e eu estava perto dos meus 18 anos, sempre tive essa preocupação, né?
fazer 18 anos, eu não vou ter minha carteira de habilitação, não vou ter meu carro, não vou ter minha Parece que é um moradia. marco, né? Tipo, eu também pensava isso com 18 anos. Falei, meu Deus, com 18 anos Tem- eu preciso tirar minha carteira, né? Exatamente. E aí eu consegui, assim, ir pro lado do suco de laranja e deu muito certo e Você era cresci muito querida. Eu bastante. lembro que onde você passava, A a galera gente já comprava muito de ficava, mim. e a gente já ficava na expectativa. Você vendia muito para comércios, né? Sim, Passava. eu visava muito a Avenida Fredonasso, ali por completo, e o centro da cidade. E aí, a partir desse momento, como é que foi assim o desenrolar da sua vida profissional? Então, aí eu comecei eu vendendo o suco de laranja, comecei a ter uma renda melhor, Uhum. né? Que eu passei a trabalhar o dia todo, estudar à noite. Eu inteirei ali fui inteirando os 18 anos, tinha a preocupação. Como você falou, eu conhecia muitas pessoas, e aí uma mulher da autoescola, eu contei Sim. para ela, falei, eu tenho vontade de tirar a carteira. E ela, então eu vou te ajudar. E eu tava tinha inteirado 18 anos, exatamente 18 anos. Falei, eu quero tirar minha carteira e ela, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a pagar para ela, parcelado, O e o processo. processo, e já comecei a fazer o processo. Comecei a pegar as aulas. Eu acho que todo mundo que conhece você, Eliezer, assim, de certa forma, tinha aquela vontade de te ajudar de alguma maneira, porque a gente enxergava esse espírito empreendedor, essa vontade, e ao mesmo tempo, assim, aquela humildade, né? Você nunca foi, sempre foi uma pessoa agradável, de um sorriso, Sim, receptivo. Então, eu penso que por onde você passou, você tinha anjos, porque você construiu, você plantou isso, né? E eu vejo que as pessoas tinham essa vontade de abrir portas para você, né? sim, E sim. aí você conseguiu tirar a carteira. Eu consegui tirar a carteira com os 18 anos. Quando minha carteira saiu, eu consegui comprar um carro. E esse Uau! carro foi meu segundo carro. Porque eu tinha comprado um carro com 14 anos de idade só para me aprender a dirigir. Aí eu aprendi a dirigir e vendi ele, mas eu Esse comprei. primeiro carro, o meu primeiro carro era um Uno, aquele bem tradicional, que você nem abre na chave, era uma alavanca. Sim, E sei eu qual tinha é. trauma dele também. Quando foi para eu aprender a dirigir, chegava ali do lado da igreja matriz, eu rezava todos os santos, tudo que você imaginasse, para eu conseguir colocar a primeira, fazer, Colocar engatar, marcha, né? gente. Então, assim, eu acho que tem um sabor de vitória, né? Sim. Essas primeiras conquistas, né? É, E aí esse- comprou o carro, com- trocou o carro. comprei o carro, 14 anos, depois vendi, que eu já tinha aprendido a dirigir, esperei entrar 18, tirei minha carteira e comprei um premium, um carro premium, que na época era um carro Uau! muito bom, na Sim, época. E aí, dentro do mesmo ano, eu consegui comprar minha casa. que Tudo foi assim, conquista, tudo hein? foi uma coisa muito linda, assim, só o trabalhar de Deus mesmo. Sim. Tipo, Deus falando assim, eu vou realizar os seus sonhos. E eu estava muito, muito preocupado com a minha moradia, porque o lote era da minha tia, né? Os 3 barracos, os 3 cômodos eu Sim. tinha comprado também, que eu morava lá nos 3 barracos. Sério? Sim. Quando eu mudei para lá, eu falei, não, eu quero comprar esse aqui. Quanto que fica isso aqui? Fica tanto. Então, vou pagar para Pegou. morar num negocinho meu. Mas era o lote dela, né? E eu falei, eu preciso ter o Sim. meu cantinho. E aí, a casa que eu moro hoje foi a que eu comprei com 18 anos de idade. Nossa, chega arrepiei. Olha só. É lógico que eu já reformei, tá? Graças a Deus, é uma casa bem legal. Mas eu comprei ela com 18 anos de idade. E foi uma coisa interessante que eu consegui comprar essa casa por questão de honestidade e fazer as coisas certas. Eu comprei o celular da esposa do dono da casa há muito tempo atrás. Uhum. Comprei parcelado. E sempre as coisas acontecem assim, sempre as pessoas confiam em mim, vem de parcelado e eu vou pagando e só de boca Finalize. mesmo. Aham. E quito e aí transfere pro meu nome. E aí eu comprei esse celular dela parcelado, era muito novinho. E eu paguei direitinho, sabe? No dia eu fui lá e paguei, parcelinha pequenininha, fui lá e paguei. E aí ele tava alugando uma casa e falou assim, ó, eu quero alugar essa casa, você não sabe quem quer alugar essa casa não? É ali no Santa Fé, né? No perto do Parque Uhum. Luzília. E eu falei, rapaz, quem quer alugar eu não sei não, agora quem quer comprar eu sei. Fui Olha bem só. direto com ele. Aí ele falou bem assim, comprar? Quem? Eu falei, eu. Eu tô Olha doidinho querendo só. comprar uma casa e você tá querendo Vender? vender, que ele ia para Brasília, né?
Ele congregava na mesma igreja que a gente, muito tempo, só que casou e ia para Brasília. Uhum. Aí ele falou assim, olha, eu te vendo, então bora lá ver a casa. Quando a gente olhou a casa, na época, ele fez a casa por R$ 8.000. Eu tinha 18, ele tem 35, então 17 anos atrás, né? Então, ele falou 8.000 e eu vendo para você parcelado. Falei, quanto que você faz? Eu faço 200 por mês. Meu Deus. 40 parcelas de R$ 200. Fechei, ele falou com a esposa dele, ele falou, se minha esposa aprovar, eu te vendo. E a esposa dele tinha me vendido o celular e eu tinha pagado certinho. Aí ela, não, para Eliezer, pode vender. Aí eu comprei. O universo sempre conspirando ao seu favor, né? Sim, Eu falo que Deus, ele é fantástico. A gente coloca o pé e ele é a estrada, né? exatamente. Nossa, emocionante, Eliezer. Muito, muito emocionante. E aí, nesse processo, você estudando, né? Fiquei, assim, extremamente impactada, porque você me falou que tem 3 graduações, pós-graduação. Você não gosta de estudar, né? Você ama estudar. É muito bom estudar, né? Faz parte da vida, né? Todos Uhum. nós temos que ter a oportunidade e abraçar essa oportunidade. E aí, eu, vendendo suco de Ou laranja, construir a construir. oportunidade. Na verdade, tem situações que nós temos que construir essa A sua oportunidade, história porque... foi uma história de construção de escolhas, né? Você não tinha Exatamente. nem maturidade e fez escolhas assim que Fui fantásticas. direcionado, né? Deus foi guiando, né? E aí, quando eu fiz os 18, já tinha conseguido essas coisas, né? E continuava morando com a minha tia ainda. Só que com 19 anos, eu tive uma proposta de emprego, né? E antes dos 19, sempre estudando e fazendo cursos. Eu não ficava só estudando na escola. Mas a partir dos meus 16 anos, eu comecei a fazer cursos profissionalizantes. Então, de administração, informática, tudo que apareceu eu fazia, né? E eu fui muito criticado por algumas pessoas da minha família eu deixava o sábado para fazer curso e era o dia que mais dava dinheiro. Entendi. E eu falava assim, o que adianta eu ficar só ganhando dinheiro agora e não ter um curso, uma profissão, e quando eu chegar lá na frente, eu vou ter que continuar vendendo suco de laranja, Conhecimento, né? porque eu só vou ter o conhecimento do suco de laranja, não vou ter mais nada. Aí eu fiquei fazendo esse curso, e devido a esses cursos, eu recebi essa proposta de emprego, que era trabalhar numa loja de material de construção, Uhum. na Esquar Luz. Sim, eu Aí, lembro. no Israel, outra pessoa que era o meu cliente fiel, eu saía todo dia, o suco dele era certo. Nem ia oferecer para ele, não. Já sabia que era sem açúcar e sem gelo. Uhum. Era um copo de 300 ml sem açúcar e sem gelo. Já fazia e já levava na mesa dele. E aí um dia ele chegou em mim e falou, quer trabalhar aqui não? Que ele é bem acelerado, né? Sim. Muito amigo meu, a gente conhece muito. Ele chegava assim, quer trabalhar aqui não? Eu falei, mas como assim? De vendedor. Você é bom de conversa, fica vendendo suco pra todo mundo aí, rapaz. Vem trabalhar aqui com a gente. Falei, só que eu nunca trabalhei nessa área, mas eu nunca tive medo de desafio. Na verdade, o que me empolga é o desafio. Se você me desafiar, acho que eu... E assim, é tão interessante porque você não teve suporte e apoio. Foi sempre Não. você com Deus, né? E a sua essência ali, seu instinto de ir desbravando, né? Com certeza nessa jornada você escutou várias vezes que não era para você, que você não ia dar conta, igual você está falando aí, né? Da família falar que você perdeu o dia de trabalho para poder estudar, né? Sendo criticado, negro, que também já é um outro Exatamente. ponto de muito preconceito, né? Muitas pessoas assim até a própria família, às vezes, isso não é para você, isso aí não te cabe, você não vai chegar lá, você está abrindo mão do dinheiro para poder. Então foram assim barreiras e padrões e crenças que você foi quebrando para chegar hoje e ser essa potência, né? Sim. E aí trabalhou lá, ficou lá por quantos Fiquei anos? 3 anos e 4 meses lá e depois que eu saí de lá, na verdade eu pedi para sair para me montar um lava-jato, para Já foi, aí empreender foi seu primeiro empreendimento próprio. próprio, exatamente. Primeira empresa. E aí eu abri o meu lava-jato, Nisso você já estava fazendo faculdade. tava começando. Tava começando a faculdade, no Uma início. Uma faculdade. faculdade, a Era primeira. de Administração. Entendi. E aí eu tava começando a primeira faculdade. E aí eu comecei no Lava Jato, eu fiquei 2 anos e meio, desenvolvi bastante, aprendi muito. Só que
eu falei o seguinte, eu preciso colocar esse curso em prática. Eu Uhum. preciso ver como que funciona a administração de uma empresa grande, sabe? Já toda estruturada, para mim ter essa experiência, ter essa bagagem. Foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar, pode falar, na Pode. Jacques Ferrari. Ah, claro que pode. Isso aí. Ai, Eu tive a oportunidade de trabalhar com o senhor Jacques, né? Uhum. Com você, com toda a família, com a galera toda. E foi muito bom, eu tive uma experiência muito boa. E aí eu fui para vendas, né? E aí eu cheguei nas vendas, aí eu lembro que foi chegando no primeiro mês, aí eu cheguei bem pertinho da meta. E aí o seu Jacques me chamou lá em cima e falou, menino, o que você tem? Que você já Já quase chegou bateu a chegando. meta e não sei o quê. E aí chegou um momento que eu tive que também tipo, ser orientado por Deus e usar uma estratégia. Eu não sei se vocês acabaram reparando, nos meus primeiros dias de vendedor, eu não fiz venda. O que eu fiz? Eu fiquei com meu caderninho e fiquei andando na loja, Observando. observando e anotando os códigos e fazendo orçamentos de que se a pessoa quer fazer um portão, o que ela precisa para fazer um portão? Aí eu fiz todo o orçamento, todas as peças, fui lá nos fundos, olhei as peças, olhei a chapa, olhei a espessura da chapa, comecei a entender como é que funcionava o universo. Uhum. Aí eu entendi, aí eu sentei na mesa de vendedor. Agora eu tô preparado. Agora eu estou preparado. E eu não esperava o cliente vir até a minha mesa, porque já tinha os vendedores já tinham seus clientes. Aham. Catava eles lá na porta e trazia eles para mim. Ia desenvolvendo, desenvolvendo. Aí foi muito bom, e eu se desenvolvendo as vendas, eu fui supervisor, e aí fui Uhum. crescendo na empresa, fiz bastante coisas legais. Muito Até bom. chegar também à fase de desbravar novos horizontes. Sim, aí eu já fui para outra área, eu já tinha terminado a administração, e eu sempre gostei de dar aula também. Uhum. Sempre fui professor particular Sério? de matemática. Sempre dei aula particular de matemática. Tipo aula de reforço, essas Sim. coisas. E aí eu saí da Jax e fui para a área da educação. E aí eu tive a oportunidade no estado de Goiás, entrei, fiquei 8 anos dando aula de matemática. Aí você fez também a faculdade de matemática. Aí chegou uma parte bem interessante. Eu era formado em administração e dava aula de matemática. Uhum. E o estado aceitava professores de Sim. administração para dar aula de Mas matemática. também tem tanto cálculo no Muito curso de. e administração, Aham. tem muito cálculo. Mas chegou um tempo que eles começaram a falar que não iriam aceitar mais. O que eu fiz? Fiz a faculdade de matemática. Uau! Se não vai aceitar a administração, enquanto eu estou dentro, vou fazer Já matemática. enxergando esse Lá na cenário e frente. oportunidades. Exatamente. Aí eu fiz a faculdade de matemática, e aí o Estado de Goiás falou que só ia ficar aqueles que eram formados em matemática, e eu sou formado. Estou aqui de Coisa prova. boa. Palmas! E aí depois ainda veio uma outra faculdade. Veio outra faculdade. Eu já estava já no Estado de Goiás, né, dando aula de matemática. E com 2 anos no Estado de Goiás, eu consegui uma oportunidade para dar aula na faculdade em Anguera, né, para ser tutor presencial, professor barra tutor. Devido às aulas particulares que eu dava lá na escola, na própria faculdade, só que eu dava 0800 por horas complementares, para ajudar os Sim. colegas da minha sala. Uhum. E isso chegou até a diretora, né, a diretora Roberta da faculdade. E aí os professores viram isso, contou para a diretora, mas quem é esse aluno que está dando aula fora nos dias de aula? Então, eu tinha aula 3, 4 vezes na semana, e um dia que era minha folga, que era aula em casa, eu ia para a faculdade, formava aquele grupo todinho de alunos, a E sala dava toda ia aula. e ficava dando aula para eles. E aí eu recebi o convite que quando eu terminasse a faculdade, e fizesse a pós-graduação, eu iria ser convidado a ser docente da faculdade. Uau! Aí entra a primeira faculdade, docência do ensino superior. A primeira pós. Primeira pós, docência do ensino superior. Aí nisso a gente já está falando do Eliezer, administrador de empresas, matemático e com docência em ensino superior. Para poder dar aula no nível superior. E aí, mas o tempo vai passando e como docente lá da faculdade, eu posso fazer cursos, né? Então, se eu posso fazer 0800, então vamos estudar, Se né? pagando, você já estava estudando desse tanto, né, meu amigo? De graça. Então, aí eu aproveitei, E aí fez? fiz pedagogia, a minha esposa também fez pedagogia, né? Ela vai começar uma pós agora também. Aí eu fiz pós MBA em contabilidade, economia e administração. Para abrir um leque para eu poder dar aulas em várias turmas, né? Hoje eu dou aula em várias E hoje turmas. você é professor e voltou também
a empreender. Exatamente, voltei a empreender. Então, à noite eu dou aula na faculdade, durante o dia eu toco meu comércio. Que é Lava Jato. é uma Lava Jato é paixão, né? veneno. E eu É... acho assim, foi muito interessante porque nós fechamos o serviço, né? Fechei com Sim. você para fazer a manutenção dos tapetes aqui de casa e fiquei muito satisfeita, por sinal. E aí eu fui e falei, eu falei, gente, eu vou convidar o Eliezer, porque eu já sou fã dele há tanto tempo e eu vejo ele nessa ambição, nessa vontade de crescer, nessa sede por uma vida melhor. Hoje você é um pai de família e eu fiquei sabendo que tem filho novo chegando. Eu pensei que era Tem. só uma princesa. Temos um bebê aí a Tem um caminho, bebê, né? exatamente. Tem sua casa, seu carro, é professor, tem sua empresa. E aí eu falei assim, eu vou contar essa história. E eu não sabia dos detalhes dela, né? Que ainda deixa ela mais inspiradora e mais emocionante. Olhar hoje, Eliezer, para aquela criança que passou por tantos desafios sem a referência do pai, né, tendo sido levado para um orfanato, não tendo também essa presença da mãe e fazendo escolhas tão assertivas. Obviamente você errou, como todo mundo erra para aprender, mas aquelas características, as escolhas fundamentais para te fazer ser quem você é hoje, elas vieram ali do divino, que eu sei que você é muito religioso também, né? Acredita muito nessa Sim. questão espiritual em Deus e nessa essência que eu falo que é a nossa estrela guia. Eu falo que a gente é uma centelha divina, né? Aquela luzinha do Espírito Santo de Deus que vive em nós, ela foi te guiando. Como é hoje o Eliezer com 35 anos, com essa vida, graças a Deus, estabilizado, consolidado, com inúmeras conquistas, olhar para trás e ver aquela criança lá, como você avalia, o reflexo disso, né? Qual que é o seu pensamento? O que você diria? Você acreditava quando criança que você chegaria onde você chegou hoje? Sim, sempre acreditei, sempre eu tive em mente que era possível. Sempre fui muito sonhador e otimista, sabe? Para a resposta a essa pergunta, eu tenho uma palavra: superação. Superação, porque toda vez que as coisas ficam difíceis, ficam complicadas, você tem uma oportunidade, é aberto dois caminhos. Um caminho de você superar e crescer, enfrentar e ficar mais forte e crescer, ou não dou conta, não consigo e diminuir. E a vida é o seguinte, ela abre uma porta, se você não entra, outra pessoa vai entrar, né? E a vida continua, as coisas continuam acontecendo. Só você que vai retrocedendo, você que vai ficando para trás. Então, assim, por isso que eu nunca esperei em outras pessoas. Acho que uma coisa que me ajudou muito foi não ficar de braços cruzados, alguém vai fazer por mim, né? Alguém vai trazer uma marmita para mim, alguém vai trazer um par de tênis para mim. Não, ninguém vai trazer marmita para mim, ninguém vai trazer um par de tênis. Mas eu vou trabalhar e vou comprar várias marmitas e vários par de tênis. Ai, nossa, que história. Muito emocionante e inspiradora, porque eu já era sua fã e não sabia. Por quê? Né? Hoje eu sou ainda mais e muito mais, e eu acho que é sobre isso, né? É não desistir. Em algum momento da sua vida que você passou necessidade, passou fome, passou desafios, viu seu padrasto ali agredindo a sua mãe, essa infinidade. Teve algum momento que você pensou em desistir? Teve um momento muito difícil, foi quando eu, lutando nessa batalha toda, eu vendia balinha ainda, né? E aí eu queria comprar uma bicicleta. E eu juntei o dinheiro para comprar essa bicicleta, né? Só que quando eu cheguei lá para pegar esse dinheiro para comprar minha bicicleta, eu não estava lá mais no meu quartinho, nas coisinhas. O dinheiro? O dinheiro não estava mais. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas não Uhum. estava lá mais. Eu desanimei muito, sabe? E aí eu cheguei, pessoa, família, sangue, e eu falei assim, gente, vocês tinham que me ajudar. Já que não me ajuda, pelo menos não atrapalha, deixa eu pelo menos lutar sozinho, né? E aí eu falei, não, não vou trabalhar porque ficar correndo atrás e as pessoas só vão tirando de mim. Isso já aconteceu já várias vezes. E aí eu falei, vou parar.
falei pra pessoa, né? Eu vou parar, porque não adianta, eu vou ficar lutando. Quando eu falei que ia parar, aí passou um filme na minha cabeça, assim, das crianças, como eu reparo muito, das crianças que trabalhavam comigo, sabe? Sem expectativa, conseguiu dinheiro ali só para comprar um cigarro, para fazer um lanche ali, tá ótimo, não preciso de mais nada. Falei, gente, eu não quero essa vida para mim. Porque daqui 10, 15 anos, como é que eu vou estar? Como é que vai ser a minha vida? Eu vou continuar trabalhando. E aí eu abri uma conta no banco. Uau! Com 12 Chega anos de de idade. guardar em casa, né? Com 12 anos de idade, eu abri minha primeira conta no banco. Minha mãe foi lá, assinou tudo, né? Que Que era de menor. fantástico. Falei, tá difícil, eu vou criar uma maneira pra superar isso aí. Já juntar em casa não tá dando certo, eu vou colocar no banco. Sempre se reinventando, Todo né? dia, no final do dia, eu passo na lotérica que deposito que entrar, que tiver de dinheiro. Eliezer, que história linda, fantástica. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem para todas as pessoas aí que estão nos assistindo, né, sobre empreender, aquelas pessoas que estão desacreditadas, pessoas que passam por desafios em vários momentos da vida, porque eu vi que a sua vida foi do início, do dia que você nasceu até hoje, superação de desafios, crescimento, né? Hoje você é esse ser humano incrível, fantástico, pai de família, empreendedor, aí tem 3 títulos de graduação, mais pós-graduação. O que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Então, o que eu tenho a dizer para todos nós, né? E vocês que estão aí assistindo, que a vida é feita de superação. Não existe esse negócio de, eu nasci no berço de ouro, o outro nasceu na pobreza. A oportunidade é dada aos dois, né? Para quem nasceu no berço de ouro, tem a mesma dificuldade. Fala, mas já tem tudo e tal, mas ele pode decidir não querer nada, de ficar só sentado, só curtindo daquilo que já veio, né, já foi conquistado. Ou ele pode lutar e conquistar coisas maiores e ter o seu nome, ter o seu registro. E quem vem da pobreza, que é a maioria, uma grande parte da população, nós temos que levantar, sacudir a poeira, olhar o histórico da nosso familiar e falar, eu vou reverter isso aí, eu vou mudar esse cenário, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma estabilidade para minha mãe, dar uma firmeza para minha mãe, né? Que vem numa situação tão difícil, tão complicada, dar uma estabilidade de vida para minha filha, já penso no futuro dela, estou projetando o futuro para ela, estabilidade de vida para minha esposa, para minha família, para o nenenzinho que está vindo. A gente já está organizando tudo, tem um mês e a gente já está organizando tudo para recebê-lo. Por quê? Porque eu sei que vão vir desafios, vão vir dificuldades e eu vou me preparar para eles. Estar sempre de mente aberta, coração aberto, para enfrentar os desafios e vencê-los. Como que eu posso vencer os desafios? Primeiramente, eu preciso me apegar em algo maior do que a mim. E no meu caso, eu sou religioso e creio em Deus e tem um Deus maior do que tudo para minha vida. E, segundo lugar, é muita luta, muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né? Eu sou professor, a educação muda a vida, abre portas, né? Hoje eu estou dando aula na faculdade de Anhanguera porque eu tive a ousadia de querer estudar e querer chegar lá. Então, não desista dos seus sonhos, não desanima, lute. E quando você acordar e ver que está tudo perdido, que não tem mais jeito, não tem solução, creia que vai abrir uma porta, né, um caminho e no meio desse furacão e você vai sair muito mais forte dessa situação. Não desanime e nunca desista. Amém! Gente, é isso. Esse foi o nosso bate-papo Fiorire de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Eliezer, muito obrigada, meu amigo. Que fantástica essa história. Eu não fazia ideia de tantos detalhes, né? E o Sofá é para isso, sabe? É trazer histórias reais, histórias que nos fazem sacudir até a alma, sabe? Que nos fazem olhar pra gente e falar assim, do que eu tô reclamando mesmo? Sabe? Né? Do que eu tô pensando de desistir? Por que eu tô achando tão desafiador recomeçar? Né? Eu vi que você recomeçou tantas vezes, né? Desacreditado. Então, é isso. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Sofá. E o Sofá e a Liliane Fiorire são seus fãs. Amém, obrigado. Sofá. Obrigada.
E que venha com muita saúde esse baby Amém. novo aí. Deixa eu parar. Amém, Feito bebezinho. sorvete de chocolate, um abraço cheio de ternura. Meu lar, vem pro meu mundo.